A paz, prezados e prezadas, hoje é 12 de agosto, o ano é 2021 e hoje é quinta-feira. Vamos conversar? Que tal conversarmos sobre oração? Sempre um bom tema. E aí eu começo com algumas perguntas sobre oração que talvez você já tenha feito ou que alguém tenha feito para você. Por exemplo, qual é o melhor horário para orar? Quantas vezes devo orar durante o dia? Como orar? Eu tenho uma resposta. A resposta é: quantas vezes orar? Depende. Isso mesmo, depende. Como assim, pastor? Depende do quê? Ora, depende do seu relacionamento com Deus, depende do seu nível de obediência a Deus, depende da sua necessidade. Por exemplo, quando eu digo depende da sua obediência, está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma recomendação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:17, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Depende da sua necessidade. Porque em Romanos 12:12 está escrito assim: perseverai na oração. Aí, quando paramos para pensar na quantidade de oração, quantas vezes devemos orar, aí ficamos admirados com a disciplina de oração dos muçulmanos, né? E dos judeus. Mas nós, cristãos, qual tem sido a nossa postura em relação a isso? Nós também temos disciplina na oração? Ah, os árabes, né, os muçulmanos, perdão, os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia, né? Eles têm aquela disciplina na oração. São 5 orações diárias, o tal do Salah. E eles são disciplinados nisso, né? O muçulmano, mesmo que pratique a sua fé, ele tem que orar 5 vezes por dia. Ele ora ao alvorecer, ele ora ao meio-dia, ele ora entre o meio-dia e o pôr do sol, e ele ora à noite, tem que ser antes da meia-noite. Então, ele pratica o salá 5 vezes por dia. E o cristão, quantas vezes, né? Espera um pouquinho. Os judeus também têm uma disciplina de oração. A oração é a palavra tefilá. Ele pratica as tefilás durante o dia, se bem que ele tem também várias outras orações que são bem específicas, né? Oração para prosperidade, né? Vários tipos de oração. Mas, de forma muito geral, o judeu ora 3 vezes ao dia. A Shacharit é a oração que ele faz pela manhã, né? A oração ao despertar. Segundo eles, aprenderam esse costume do pai Abraão, né? Abraão, Shacharit. A segunda oração que eles fazem é a oração do meio-dia, né? É o Mincha é a oração do meio-dia, e Arvit, que é a oração da noite. São 3 orações que os judeus praticam. Aí eu volto a perguntar: e os evangélicos? Quantas vezes o evangélico ora durante o dia? Qual, tem, qual deve ser a nossa disciplina da oração? Eu respondo de novo: depende. Depende de uma série de coisas. O apóstolo Paulo, quando escreveu assim, orai sem cessar, ele escreveu para uma igreja pequena, fraca, que não tinha templo. Uma igreja que estava sendo perseguida pelo poderoso Império Romano. Uma igreja que viu os seus membros serem mortos violentamente, porque não consideravam a cidade de Roma como deusa. Roma era chamada de Dea Roma,
a Roma, Deus a Roma, pelos romanos. E os crentes diziam, não, nós não adoramos uma cidade. Roma não é deusa, coisa nenhuma. Deus só tem um, é Jesus chamado o Cristo. E também os romanos diziam, não, vocês têm que adorar o imperador do grande império romano. O César é o imperador, ele tem que ser chamado de Sebastos, aquele que é digno de adoração, de louvor. O imperador é um Deus. E aquela igreja pequena, fraca, sem templo, dizia, não, nós não adoramos César, o nosso Deus é Jesus. Como é essa história? Quando eles contavam a história, aí sim que o povo desprezava muito mais a igreja cristã. O seu Deus é um Deus que morreu numa cruz como um criminoso comum. Eles diziam sim, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso único e verdadeiro Deus. Por isso, eles eram mortos, cozidos em caldeirões de óleo fervendo. Eles eram lambuzados de óleo e eram usados como tochas e morriam queimando vivos para iluminando as praças e ruas de Roma. Eles eram devorados por leões e cães famintos. Eles eram degolados. Por isso que Paulo escreveu para eles: orai sem cessar. E quando eu fiz aquelas perguntas todas, quanto tempo devo orar? Quantas vezes devo orar? E eu respondi, depende. Olha o que diz em Efésios 6,18. O mesmo Paulo escreveu, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Existem batalhas na sua vida, na minha vida, que só serão vencidas pela oração. Existem coisas que só a oração resolve. A oração é a maior força existente no universo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Só para pensar lá em Paulo, naquela igreja pequena e fraca, e no grande Império Romano, o Império Romano ruiu, caiu, acabou, e a igreja do Senhor Jesus, ela continua por causa da oração. Quer vitória? Ore, porque Deus atende a oração do seu povo. Vamos orar. Pai eterno, nós cremos no poder da oração. Levante um povo que ore sem cessar em todo o tempo. Nos dê vitórias, vitórias e vitórias através da oração. Nos ensine a orar, Pai, nos mova a oração. E eu creio, Pai, e eu creio que o Senhor fará maravilhas, milagres poderosos em nossas vidas, famílias, casas, em nosso país, no mundo, através da oração. Eu oro agradecido, porque eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.